E aí, tudo bom com você? Meu nome é Fernando Siriano. Esse aqui é o Francisco. Tá travado aí, cara. Ele não gosta de ficar no colo muito assim. Vamos ver até onde ele deixa. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre meditação. Na verdade, sobre alguns aspectos que envolvem a meditação. Então, sempre que a gente começa a praticar, a gente começa a olhar um pouquinho mais para dentro, a gente começa a se entender um pouco mais. E a partir daí a gente cria um olhar sobre o outro, né? Então a gente acaba entrando num processo de julgamento, né? A gente começa a se enxergar meio separado, sabe? Tipo, agora eu sou superior porque eu sinto menos ansiedade. Agora a pessoa que fica muito estressada, a pessoa que tem pouco autocontrole, a gente começa a julgar. Porque a gente começa a ter um pouco mais desse autocontrole, a gente começa a lidar melhor com as nossas emoções e é inevitável esse julgamento. Só que é muito importante a gente começar, desde que você comece com suas práticas, você já está ligado nisso. Você perceber que você não pode julgar. Quer dizer, não é não poder julgar, né? Julgar é meio que inconsciente. A hora que a gente percebe, já foi. E é justamente isso, a gente precisa perceber esse julgamento. Esse que é o ponto. Se você consegue perceber que você está julgando, se você consegue perceber essa postura de... muitas vezes até uma maldade, sabe? A gente olha para o outro e começa a enxergar só os defeitos, sabe? Tudo que a pessoa está fazendo de errado, tudo que ela deveria estar fazendo certo e tudo mais, né? E a gente esquece de olhar para dentro. Sempre que a gente está olhando para fora, no sentido de estar olhando para o outro e julgando o outro, a gente está esquecendo de perceber o que está acontecendo dentro da gente, né? A gente está deixando de ficar consciente dos nossos próprios defeitos, dos nossos próprios erros, vamos dizer assim, né? Em relação a essa questão de conduta, essa questão de lidar com as pessoas, né? De lidar consigo mesmo. Então é muito importante a gente perceber esse processo de julgamento. É muito importante a gente olhar para isso e perceber que isso vai acontecer sempre que a gente começa a lidar melhor com o que a gente sente, tá? Então não entra nessa brisa errada de ficar julgando o outro, de ficar apontando o dedo, de dizer que você agora é superior, tá? Porque o processo de olhar para dentro, ele é muito profundo. A gente não tem ideia nenhuma do tanto de coisa que a gente precisa jogar fora, sabe? É só a pontinha do iceberg. Quanto mais a gente se volta para dentro, mais a gente percebe diferentes camadas. Peraí que tem pelo de gato. Diferentes camadas de apego que tem dentro de nós, sabe? Diferentes camadas de identificação, de sofrimento, de memórias guardadas, de coisas mesquinhas, de coisas pesadas que a gente precisa olhar. E se eu acabo gastando meu tempo olhando para o outro e pensando como o outro deveria estar, é um tempo que eu não estou olhando para mim, que eu não estou acordando, que eu não estou aprendendo a lidar com o que eu sinto, com o que eu penso, tá? Então, se eu estou julgando, né, é o que eu disse, o julgamento é algo muito inconsciente, é uma ação pesada que a gente faz, mas que a gente não percebe. A gente julga ali como se fosse quase correto, a gente se justifica, né, no processo. Não, mas olha, também assim não dá, né? A gente entra num processo muito mesquinho mesmo, né? E esse é um dos erros que a gente acaba cometendo sem perceber, tá? Então, para olhar um pouquinho, percebe? Se você começar a pensar de como o outro deveria estar, você já entrou, você já está inconsciente e é preciso olhar para isso, para não se perder nesse processo, para não criar um ego, que a gente chama de ego espiritual, que é o ego mais difícil que tem de lidar, porque é um ego que se justifica, né? Um ego que justifica os seus erros com essa capa, né? Com essa roupa da espiritualidade.
Então é o ego mais difícil de lidar porque a gente acaba tolerando, né? A gente fala a gente mesmo, né? Ninguém tolera uma pessoa que fica julgando, que fica se achando superior, né? Mas fala a gente mesmo. A gente justifica essa postura com o nome da espiritualidade, do autoconhecimento, enfim. O que acaba só atrapalhando ainda mais o nosso processo de realmente enxergar a verdade, de realmente acordar, de realmente estar consciente e tornar o mundo um lugar melhor. Belezinha? Bom, se você tiver interesse em aprender mais sobre meditação, a gente tem um curso, o nosso curso Meditação Natural, que é um curso aí gravado online para você aprender a meditar. É um processo que a gente criou com aulas bem dinâmicas, com um conteúdo bem profundo, práticas simples para você conseguir ir aos poucos evoluindo e aprender a meditação e conseguir meditar sozinho. Se você tiver interesse, clica no primeiro link aí que está na descrição do vídeo. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.